Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvamos a Deus por mais essa oportunidade que temos de estarmos aqui para, juntamente com vocês, participarmos desta aula da nossa lição de pré-adolescentes. Queremos agradecer ao nosso pastor presidente, ao nosso superintendente e todos que têm contribuído com este trabalho. Que Deus abençoe e vamos estudar a nossa lição de número 6, que tem como tema crucificação e morte de Jesus. Nós iremos ler um texto que está na primeira epístola universal do apóstolo São Pedro, capítulo de número 1. Vamos ler, na verdade, o capítulo de número 2 e o versículo de número 24, que diz assim: o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que fôssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos de vocês foram curados. Pedro usa a expressão cruz como sendo os pecados que Cristo levou sobre si. Aqui está uma das referências que temos que descreve que Cristo veio levar os nossos pecados sobre si como um cordeiro, como alguém que iria expiar os pecados da humanidade. E desta forma, nós, antes pecadores, passaríamos a receber a vida em Cristo e morreríamos para o pecado. Uma hora que nós vivemos para Cristo, nós morremos para o pecado. Baseado neste versículo, podemos dizer que era necessário que Cristo viesse a morrer por nós. Está escrito que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo. Cristo que veio para ser o mediador entre Deus e os homens. Cristo que veio para cumprir as profecias. Cristo que veio cumprir aquilo que foi dito em Gênesis, que da semente da mulher nasceria um varão que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente iria lhe ferir o calcanhar, mas teria a sua cabeça esmagada. Cristo precisaria ser ferido. Cristo precisaria até entregar a sua vida, porque está escrito que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Mas o preço da nossa remissão, da nossa redenção, foi um preço muito caro. Está escrito em Lucas capítulo 23, do versículo 33 ao versículo 48, irá narrar o momento em que Cristo leva a cruz, é açoitado e é crucificado. A crucificação de Cristo foi o sacrifício realizado, consumado por Cristo, no qual ali estava sendo cumprido o sacrifício expiatório de Cristo. A lei dizia que uma vez por ano existia um sacrifício por toda a nação, que era o motivo de festejo em Israel. Israel celebrava o dia da expiação como aquele dia em que seria oferecido um sacrifício coletivo por toda a nação de Israel. E eles sentiam-se alegres porque Deus receberia aquele sacrifício, e uma vez por ano o sumo sacerdote levava o sangue do animal
e derramava sobre a tampa da arca da aliança no lugar santíssimo, que era o propiciatório. E a palavra propiciatório significa cobertura. Era um sacrifício que cobria os nossos pecados. Mas a nação de Israel teria que repetir anualmente este sacrifício, porque era uma cobertura, era algo transitório, mas era a sombra de Cristo. E Cristo veio para cumprir as Escrituras. Está escrito em Hebreus que ele veio para fazer a vontade de Deus, para remover o primeiro pacto e estabelecer o segundo. E o preço foi muito alto. Cristo é entregue aos homens. Cristo passa por Pilatos, passa por Herodes. Todos eles não veem motivos para condená-lo, mas quando novamente ele volta para Pilatos, que Pilatos lava as mãos e entrega ao povo a decisão sobre a vida de Cristo, se Pilatos deveria soltar a Barrabás, como era um costume no dia da Páscoa, ou soltar a Cristo. Gritaram, a multidão dizia: solta Barrabás e crucifica a Cristo, crucifica a Jesus. Jesus é submetido aos açoites, leva sobre si a cruz. A Bíblia diz que maldito era todo aquele que fosse levado ao madeiro. Cristo leva sobre si aquela cruz, uma cruz pesada, porque não era apenas o madeiro, eram os nossos pecados que estavam ali sobre ele. E como diz o profeta Isaías, no capítulo 53, que ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Está escrito que Cristo leva até o Calvário aquele madeiro. E não apenas ele, mas também 2 malfeitores são levados, e todos os 3 são crucificados, erguido diante de uma multidão que estava ali acompanhando, e muitos olhando para Jesus como que ele merecesse aquele sofrimento, sem entender que aquele sofrimento ele assumiu para si em nosso lugar. Quem merecia estar lá éramos nós, mas Cristo sofreu em nosso lugar, preferiu enfrentar a morte para nos garantir a vida eterna. Estando Cristo crucificado, estando ele entre os céus e a terra, oferecendo aquele sacrifício para Deus, com o seu sangue sendo derramado, com uma coroa de espinho em sua cabeça, a Bíblia diz que ele exclama dizendo: está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aquela palavra está consumado é tetelestai. Tetelestai era uma palavra usada em algumas situações e todos ali conheciam o significado daquela palavra. Era a palavra que representava o pagamento de uma dívida. Era a palavra que representava uma sentença de absolvição ou de um habeas corpus para libertar alguém que estava preso. Era como que estivesse dizendo: a sua dívida foi paga. Era como se estivesse dizendo: você não é mais um devedor, tudo está feito, tudo está consumado, está pago. Era necessário que alguém assumisse todos os pecados da humanidade em um único sacrifício. E Cristo veio para cumprir este objetivo.
Lá na cruz, quando ele diz assim, tetelestai, ele está dizendo, a dívida de toda a humanidade está paga. Está escrito que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Cristo foi o único que conseguiu cumprir a lei. E mesmo sendo homem, mesmo o Deus humanizado, ele nunca pecou, nem tampouco tropeçou nos mandamentos. A Bíblia diz que a lei estava enferma e era impossível que qualquer homem fosse perfeito e cumprisse tudo que estava escrito na lei. Mas Jesus conseguiu cumprir a lei, os salmos e os profetas. E ele conseguiu pagar o preço da nossa reconciliação. E só mediante o sacrifício de Cristo que foi possível nós termos acesso a Deus. Acontece que quando Jesus expira, ele entrega a sua vida. Ninguém toma a vida de Cristo, mas ele disse, eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Foi Cristo quem ofereceu a sua vida. E quando ele faz isso, depois de passar 6 horas na cruz, depois de lhe oferecer vinagre, depois de lhe dar fel, e ele o rejeita, ele encara aquele sofrimento, não é, com toda a força que lhe restara, e ele entrega o seu espírito ao Pai. Acontece que lá no santuário existia um véu que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. Existia ali um véu de forma espessa, resistente, que se rasgou do alto a baixo. Uma vez por ano apenas, um sumo sacerdote vencia aquele véu para oferecer um sacrifício. Cristo, oferecendo um único sacrifício na cruz, rompe aquele véu de alto a baixo, dizendo, a porta da graça se abriu. O acesso a Deus agora lhes são permitido para toda a humanidade. Nós podemos ter agora acesso ao trono da graça, como diz o escritor aos Hebreus, que nós devemos ter ousadia de entrar no santuário pelo novo e vivo caminho que Cristo nos consagrou, que Cristo nos abriu pelo véu, ou seja, pela sua carne. Apenas Cristo conseguiu nos dar este direito de nos chegarmos a Deus, de nos aproximarmos de Deus, porque a dívida foi paga, porque o caminho foi aberto. Era necessário um sacrifício, e Cristo vem e cumpre este papel. João, no capítulo 1 do Evangelho, segundo escreveu São João, no versículo 29, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que foi imolado pelos nossos pecados. O apóstolo Pedro diz que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fomos comprados da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado. Apenas Cristo conseguiu cumprir este desígnio de Deus, porque está escrito que o Senhor veria o sacrifício realizado por Cristo e iria se alegrar porque Cristo conseguiu cumprir. E fazendo isto, hoje todos nós temos acesso a Deus. O que nós podemos compreender é que sem Jesus ninguém teria acesso à comunhão com o Pai. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, todos os homens agora podem ter acesso ao Pai, mediante o caminho que Cristo nos abriu, que Cristo nos consagrou. A sua morte na cruz
foi o preço pago pela nossa redenção. Então, todos nós podemos nos aproximar de Deus com ousadia. Que Deus abençoe e uma boa aula. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.